Olá! Nesta aula abordaremos o diagnóstico organizacional, riscos e compliance. Toda empresa que deseja atingir o sucesso, ela deve necessariamente realizar um bom planejamento, estabelecendo objetivos mensuráveis, com prazos e ações para realizar esses objetivos bem definidos. Todavia, não basta definir os objetivos e os prazos. A empresa, caso ela queira se prevenir e proteger de eventuais danos futuros, deve também necessariamente conhecer os possíveis riscos a que a empresa está sujeita. Desse modo, estudaremos neste vídeo o que são riscos, avaliação de riscos, diagnóstico organizacional, matriz de risco, programas de integridade. Inicialmente, cumpre destacar que risco não é a mesma coisa que incerteza. O risco ele trabalha com variáveis passíveis de identificação, permitindo calcular sua ocorrência. Já a incerteza trabalha com variáveis totalmente desconhecidas, impossibilitando prever os seus impactos. Ainda, os riscos não são os mesmos para todas as empresas e sequer são os mesmos para a mesma empresa todo o tempo. Isso significa que toda pessoa jurídica deve fazer uma análise de perfil e de risco própria, adequadas à sua singularidade. Assim, é fundamental a empresa realizar um diagnóstico organizacional e um mapeamento de riscos, consequentemente com uma matriz de risco, bem como realizar uma adequada gestão desses riscos. Cada análise, portanto, poderá variar muito, a depender dos setores do mercado em que atua, se possui atuação apenas nacional ou também internacional, a estrutura organizacional da empresa, sua hierarquia interna, seus processos decisórios, a quantidade de colaboradores, se possui ou não possui relação com a administração pública, entre outros. Além disso, deve ocorrer uma análise dos possíveis riscos internos que a pessoa jurídica está sujeita, como risco financeiro, relações humanas, de conformidade, entre outros. E também riscos externos, que são aqueles ambientais, sociais, macroeconômicos, jurídicos, reputacionais, tecnológicos, entre outros. Dentro de vários riscos possíveis, uma das formas de atenuação dos riscos é justamente a implementação de programas de integridade. Antes, contudo, necessitamos entender como é realizado o mapeamento e a gestão dos riscos. O primeiro grande desafio de uma empresa é realizar um diagnóstico organizacional, bem como mapear todas as possibilidades de risco inerentes a cada negócio. Esses riscos eles poderão ser de todas as espécies, como mencionado anteriormente, risco financeiro interno, tributário, social, operacional, tecnológico, societário, legal, macroeconômico, reputacional, ambiental e de integridade, sem exclusão de eventuais riscos típicos a cada tipo de atividade específica. O objetivo do mapeamento e da avaliação de riscos é desenvolver uma visão clara e consistente dos riscos emergentes, identificar controles existentes e atividades de mitigação, e áreas onde pode se ajustar ou melhorar, contando também com uma melhor visibilidade de todas as áreas de risco pela própria organização, com o fortalecimento do pensamento estratégico, o conhecimento do negócio e a tomada de decisões para ajustes e melhorias, com base nos riscos que foram identificados. Ainda, além de mapear os riscos, também a empresa terá todo o seu diagnóstico organizacional como um produto final disto, que trará um panorama da empresa. Uma boa forma, a depender do tamanho da empresa, é realizar um diagnóstico baseado em documentação e entrevistas em profundidade com todos os setores, independente da função. Ao final, a empresa terá um organograma da entidade conforme sua estrutura e hierarquia. Após o diagnóstico organizacional, é possível compreender a empresa na sua totalidade. O primeiro passo para um correto mapeamento dos riscos, portanto, é a formação de uma equipe multidisciplinar para a coleta de todas as informações possíveis e disponíveis referente aos riscos. Essa equipe, de preferência, deverá ser formada por toda a alta administração, com sócios e administradores, para entender todo o fluxo das atividades, composição da estrutura interna da pessoa jurídica, evolução do mercado, análise de todos os contratos possíveis com fornecedores, colaboradores, clientes, prestadores de serviço, entre outros.
por um jurídico bem estruturado, compreendendo as implicações legais, tendências regulatórias da área de atuação e processuais, como quantidade de processos, seus valores, oportunidades de negociação, possibilidades de derrota ou êxito, entre outros, e também do negócio. Ainda poderão ser realizadas entrevistas internas para desenvolvimento e maior aprofundamento de todas as áreas da empresa, relativas aos riscos. Qualquer outro dado ou informação também poderá ser incluído no mapeamento de riscos. Com o diagnóstico organizacional feito e os riscos devidamente mapeados, será necessário elaborar uma matriz de risco. Essa matriz de risco é composta pela probabilidade do risco ocorrer, que é compreendida como um conjunto de critérios que demonstram a possibilidade que uma determinada situação ocorra, e o impacto, que é compreendido como os efeitos negativos que podem advir em caso de ocorrência do risco. Quanto maior a probabilidade de um risco ocorrer e quanto maior o impacto, caso ele venha a ocorrer, maior deverá ser dada atenção àquela situação. Entendidos os graus de probabilidade e de impacto, deverá ocorrer uma matriz de risco. Depois de conhecer os riscos, através do mapeamento e colocados em uma matriz de risco, se faz necessário realizar a gestão e monitoramento contínuo desses riscos. Porque desde 2013, as empresas passaram a responder objetivamente pelos atos dos seus dirigentes e prepostos. Entretanto, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Nesse contexto, os programas de integridade entram como uma forma de redução de riscos e danos, na medida em que o próprio programa de integridade atua preventivamente, evitando que esses ilícitos ocorram, bem como um instrumento de mitigação de danos, no caso de redução da multa em até 5% sobre o faturamento bruto. Os programas de compliance, com programas de integridade incluídos aí dentro, são conhecidos como instrumentos de prevenção e mitigação ou diminuição de riscos, que podem ser relacionados à corrupção, questões contábeis, trabalhistas, de imagem, envolvendo proteção de dados, bem como humanos, inclusive pautas relativas à discriminação dentro das pessoas jurídicas. Nesse contexto, o compliance é umbilicalmente ligado à ideia de redução de riscos. Inclusive, o Decreto 11.129 de 2022 elenca no artigo 57, inciso 5º, como um dos pilares do programa de integridade, justamente a gestão adequada desses riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização das adaptações necessárias ao programa de integridade. E a novidade do Decreto 11.129 é também a necessidade de alocação eficiente de recursos para a gestão de riscos. Ainda, um programa de compliance efetivo oferece diversas formas de atenuação dos riscos, como a implementação de padrões de conduta, um código de ética, políticas e procedimentos de integridade, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica, controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica, canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, entre outros. Concluindo o nosso estudo, temos que a função do compliance é tanto preventiva, visando através de diversos processos e mecanismos que o ilícito ocorra, quanto também de redução de danos, caso eles já tenham acontecido. Tudo isso é possível com uma adequada análise e conhecimento dos riscos e, consequentemente, com uma efetiva implementação de um programa de integridade.